negativo. Até agora vimos potência com expoente positivo. Temos agora uma novidade aqui, olha lá. O expoente, ele é negativo e a gente tem que tornar ele positivo. A regra é essa. Quando eu tenho um expoente negativo, eu tenho que torná-lo positivo. Então a gente vai trocar o numerador pelo denominador. Como assim o numerador pelo denominador se aqui eu tenho um número inteiro? Bom, quando eu tenho um número inteiro, a gente sabe que para ele se transformar em um número com fração, a gente coloca embaixo o número 1. Por que o 1? Porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo e eu não mudo o valor do numerador. E ele pode ser uma fração e ele não muda seu valor. Então, toda vez que eu encontrar uma potência negativa, eu tenho que trocar o numerador pelo denominador e o denominador pelo numerador. É aquela história que eu falei em aula. Toda vez que eu encontro uma potência negativa, o de cima desce, o de baixo sobe. Então, é a musiquinha, né? A gente coloca a fração, então, o de cima desce e o de baixo sobe. Lembrando que é menos 2, portanto, eu faço a regra de sinal. Menos com mais, menos. Minha fração se tornou negativa. E minha potência positiva. Agora ficou fácil. Eu vou repetir a minha base 3 vezes. Estou com a minha potência positiva. Então, vai ficar menos meio vezes menos meio vezes menos meio. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Multiplicação de frações. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Lembrando que a minha potência é ímpar, portanto, o resultado será negativo. Ou vocês fazem a regra de sinal. Menos com menos mais, mais com menos menos. Embaixo, eu tenho 2 elevado a menos 2. Esse aqui ainda está mais fácil. A potência é negativa, portanto, eu tenho que transformar isso aqui numa fração. E, quando eu encontro uma potência negativa, o de cima desce, o de baixo sobe. Então, vai ficar meio, novamente, elevado a 2. Troquei a potência, que era negativa, por positiva. Vou repetir a minha base 2 vezes, vai ficar meio vezes meio. Multiplicação de fração, de cima multiplico de cima, de baixo multiplico de baixo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Olha esse exemplo. 2 elevado a menos 3. Potência negativa. Vou ter que trocar. Quando encontro uma potência negativa, o de cima desce e o de baixo sobe. Então, vamos lá. Coloco 1, 2, troquei. O de cima desce, o de baixo sobe. Elevado a 3. Vai ficar meio vezes meio vezes meio. Mesmo processo de todos que a gente viu anteriormente. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Lembrando que a potência é positiva, o número é positivo, não tenho que ver regra de sinal. Bom, neste caso, menos 3 elevado a menos 2. Mesma coisa, encontrei a potência negativa, coloco o número 1 embaixo, para ele virar uma fração, o de cima desce, o de baixo sobe, ficando menos 1/3. Faço a regra de sinal, mas com menos menos, elevado a 2. Aí, eu multiplico menos 1/3 vezes menos 1/3. Repito a minha base 2 vezes. Lembrando que se eu tiver um negativo dentro do parênteses e minha potência for par, o resultado será positivo. Não preciso nem fazer a regrinha de sinal. Se não lembrar, faz menos com menos mais. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Ok? Espero que tenham aprendido direitinho. Até a próxima aula. Frações com potências negativas. Eu tenho aqui uma fração 2/3 elevado a menos 3 e menos 3/4 elevado a menos 2. Lembrando, primeira coisa que eu olho, a potência, ela é negativa? Sim. Então eu tenho que torná-la positiva. Vamos trocar o numerador pelo denominador e vice-versa. Musiquinha. Toda vez que eu encontro uma potência negativa, o de cima desce e o de baixo sobe. Então, vamos fazer o que eu falei. O de cima desce
2, e o de baixo sobe 3, elevado a 3. Deixei a potência positiva, agora ficou fácil, é repetir 3 meios 3 vezes. 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, 3 sobre 2. Multiplicação de frações, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Neste caso, eu tenho um sinal negativo. Lembrando que se eu tenho um sinal negativo e minha potência for par, o resultado será positivo. Então, eu vou repetir aqui o sinal de menos, a potência negativa, o de cima desce, o de baixo sobe e a minha potência se torna positiva. Bom, repetindo 4 terços 2 vezes, menos 4 terços vezes menos 4 terços. Multiplicação de frações, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Menos com menos é mais. Ou, se eu tiver o menos dentro do parênteses e minha potência for par, ele será positivo, ok? Beijos, estudem bastante e até a próxima!